Olá, Sagitários! Sejam bem-vindos ao Astrologorente Oracle. Me chamo Jaqueline, para quem não me conhece. Vamos à sua leitura mensal, referente ao mês de junho. É uma leitura que vale para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Acolha apenas o que fizer sentido, o que não fizer liberta. Uma leitura de previsão, né, de futuro. Então vamos lá. Começando com o baralho astrológico. Opchariba, povo cigano. Salve Santa Saracali, salve a força cigana, o povo da boa fé, o povo da boa sorte, salve suas forças cigana. O que existe de relevante para informar aos sagitarianos nessa leitura? Optchá, boa sorte a todos os sagitarianos. Optchá. Saltou a carta moedas e a carta da criança. A carta da adaga, a carta do cigano e a carta dos ratos. Aqui a leitura, a energia está me pedindo para Sagitário ser estratégico. Tem alguma coisa que vocês estão observando que não está... Vocês podem até estar se fazendo de inocente. Isso pode envolver alguma questão profissional para alguns. Para outros, a gente está falando de relacionamento amoroso. Para as sagitarianas, a gente está falando de relacionamento amoroso, tá? Adequa o seu caso, né? Porque nem toda sagitariana aqui é casada, está num relacionamento. A gente pode estar falando em relação a algum chefe, alguma hierarquia, que você está tendo problema. Então, aqui pede para que você... seja estratégico, estratégica, tá? Você está observando alguma coisa se fazendo de inocente. E as cartas pedem para que você seja muito racional, mediante ao que você vai enxergar, tá? É como se você quisesse muito uma coisa e essa coisa não está fluindo para você. E aí você vai precisar ter um certo jogo de cintura para conseguir atingir o seu objetivo, tá? É como se você estivesse sobre uma energia bem pesada e precisasse se limpar, se libertar, desapegar de um problema, tá? Então, muito cuidado aqui para você não se meter em problema que não é seu, que é um problema que é do outro. Porque a carta moeda me fala muito sobre isso. É um problema que é do outro, o problema não é seu, tá? Então, muito cuidado com isso. Pode ser que você seja uma pessoa assim que tem muito uma coisa de ser justo, de querer as coisas preto no branco. Então, aqui pede para que você seja mais suave, mais estratégico com isso. Guarde a informação para si. Por exemplo, você pode ser uma pessoa muito comprometida com o seu profissional, né? Você é uma pessoa muito comprometida com o seu profissional e aí você tá vendo o chefe fazer uma caquinha lá. E aí você quer mostrar que isso não é legal, que não sei o quê, que isso vai prejudicar a empresa. Então, vai com um pouco de cautela, tá? Para você não ser o prejudicado dessa situação. Vamos lá, por gentileza, carta moeda. Saltaram muitas energias. Tem alguma proposta que te leva além, né? Pode ser sobre isso também a leitura. E você tá com um certo receio de não poder controlar a situação. Alguns podem ter forte no mapa aqui algum aspecto em Escorpião e em Libra, né? Nos mapas pessoais, ou tem alguma coisa em relação ao seu trânsito astrológico aí, ou revolução solar, em que a vida te empurra para resolver as suas questões em relação às suas parcerias e as coisas que você não enxerga depois disso, né? Controles, segredos, poderes, manipulações, né? Por gentileza, moeda, clarifica para mim. Tem uma proposta chegando aí, de surpresa para Sagitário. 9 de espadas, muita ansiedade, cansaço, preocupações, mas é como se as coisas estivessem muito bem alinhadas aqui, tá? O Sagitário, para finalizar uma situação. E para alguns aqui é uma situação no profissional. Ou, como eu falei, né, para os sagitarianos, mais forte para os sagitarianos, num relacionamento, ou um relacionamento hétero.
Tem algumas preocupações aqui, alguma coisa vem à tona que você descobre, tá? Mas é que é para se ressignificar, para te lançar a uma renovação dessa situação que está desgastada e conflituosa, tá? A carta da criança, ó, é como se você fosse descobrir alguma deslealdade, ou você já descobriu porque isso está mais em linha de passado. Ou essa situação você vai se deparar com essa situação logo no começo do mês e vai precisar ser muito frio e calculista para resolver ela de forma favorável a você, tá? Não é aconselhável que você venha explodir com essa circunstância aqui não, tá? 6 de ouros no fundo. Mantenha o equilíbrio quando você se deparar com essa situação, ou se você já atravessou isso, mantenha o equilíbrio que você vai receber a ajuda necessária aqui. A carta da adaga é uma injustiça, né? Me vem como uma injustiça acontecendo aqui. 10 de espada, 10 de paus. Tá vendo? É uma coisa do desapegar. Solta esse, larga esse peso. O importante é que não foi você que fez esse mal. Você vai ganhar muita força aqui, né? Renascer das cinzas com essa situação. Você, em princípio, pode pensar, né? Em primeira instância, você pode pensar que essa situação te prejudica, mas você vai ver lá na frente que não, porque você vai ganhar força. Você vai ser favorecido em alguma circunstância aqui, por conta desse movimento. A carta do cigano, ó, um 6 de ouros. Eu tô vendo um mentor ou é alguma figura masculina importante te ajudando. Por isso que você tem que ser estratégico. Ó, te ajudando financeiramente, inclusive. Ou é uma causa, por exemplo, você está numa questão... Você está preocupado ou está ansioso por conta de uma questão judicial, né? Uma causa judicial correndo aí. E você está preocupado ou preocupada se você vai conseguir, né? Isso está te provocando um certo cansaço, um certo peso, e você não sabe nem de onde vem esse cansaço, porque você repousa, aqui eu vejo que você repousa, você procura se distrair mediante as situações difíceis, né? É como se você estivesse fazendo tudo muito certinho. E aí você solta um peso e você começa a ver a coisa fluir, a ajuda a chegar, as coisas se reequilibrarem. Ou é alguma causa judicial que você vence aqui, que traz uma renovação, uma abundância, algum convite que é feito a você e que te favorece, como eu falei aqui, né? Por gentileza, a carta dos ratos. Os ratos. Um 8 de espadas. Muitos conflitos promovendo interferências. Você pode estar se sentindo perseguido, perseguida, precisando se defender mesmo das situações. Isso pode envolver trabalho, causas judiciais, algum estudo. Mas aqui é como se você, apesar das coisas estarem... Você está no olho do furacão, é como se você precisasse manter o foco, tá? Para você ter a colheita que você precisa. Ó, tem alguém, é como se tivesse alguém investigando a sua vida tintim por tintim. Cuidado aí com o que você posta nas redes sociais, tá? Querendo saber detalhes da sua vida. Cuidado com o que posta nas redes sociais. É o momento de você ser, com a carta da adaga, é o momento de você guardar segredos para si. Tá? Inclusive, assim, não ficar falando que você tá cansado, que você tá assim, que você tá mal, não. Guarda para si. Em alguma situação aqui, caso você esteja, né? Caso essa parte da leitura seja para você. A carta moeda. Saltou a carta dos caminhos e do jardim. Virou aqui e virou a carta. Tem uma transição, tem uma mudança importante aqui, tá? Você vai sair de algum problema, de alguma interferência, alguma coisa que ficava te puxando para trás, para o passado. É como se você fosse se afastar desse problema, se libertar. Ó. Você tem vitória sobre algum conflito aqui. Ou em relação a uma parceria romântica, ou em relação a alguma questão profissional / financeira. Os caminhos vão se abrir. Você vai começar a sentir isso. Por isso que você ganha força. A carta da criança. A criança, por gentileza. O livro, alguma coisa sendo feita por debaixo dos panos aqui contra Sagitário. Ó, confirma. E envolve o profissional. Alguma novidade profissional,
Não sei se alguém vai encobertar, alguém quer convidar Sagitário, mas alguém impede. E aí depois você descobre isso, alguma coisa que ia vir te beneficiar e alguém te sacaneia assim por debaixo dos panos, você descobre. Mas é porque é para algo muito melhor depois, tá? Por gentileza, a carta da adaga. A adaga. Ó, a raposa com os ratos. É como se estivesse sendo muito demandada energeticamente, por isso que você precisa se proteger, hein? Cuidado com exposição, Sagitário. Eu tô sentindo que isso tem alguma coisa a ver com relação à exposição. Ó. Você precisa se limpar energeticamente. Precisa cuidar mais da sua energia, tá? Eu tô vendo uma coisa assim de muito cansaço, né? Por gentileza, a carta do cigano. Esse cigano aqui pode ser até um mentor para alguns. A carta do cigano. Ó, os lírios. Pode ser um homem mais velho ajudando aqui a Sagitário. No fundo do deck é a carta do navio. Alguém que está longe. Pode ser alguém longe que está longe de Sagitário. Distante de Sagitário. É como se eu fosse tirar você de um estado de dúvida, você fosse ter clareza de alguma situação para se sentir renovado. Pode ser alguma comunicação, né, que chega aqui para Sagitário e que vai fazer você se sentir renovado. Porque eu tô sentindo uma coisa de você estar muito desgastado. Tem auxílio aqui, ó. Da espiritualidade, colocando as pessoas certas na hora certa para você aqui, tá? Ó, alguma proposta. Esse homem pode ser um homem da família, que vai dar movimento a um novo ciclo da vida de Sagitário. A carta dos ratos, por gentileza. Ó, saltou a carta da chave e você vai se libertar aqui de alguma... É como se você estivesse se sentindo sem saída aqui. Tá? Os ratos, 8 de espadas e aí vem a carta da chave. Você está se sentindo sem saída. E aí você repara num detalhe que você fala, esse é o caminho certo. E você se liberta. E isso tem muito dedo de uma espiritualidade te auxiliando a encontrar uma saída. E uma energia bem pesada, bem barra pesada. Eu não tô vendo, assim, necessariamente magia, embora apareceu ali em alguns momentos de forma oculta o chicote. Eu sinto mais forte aqui mesmo, Sagitário, é demanda mesmo, energética. Talvez você esteja se expondo muito com pessoas que você não deveria estar se expondo. Por isso que eu falei também um pouco da internet, né, de redes sociais. Sendo cortado. Alguns poderiam estar com uma energia obsessora aqui. Tá? É como se vocês fossem localizar aí da onde que está vindo o problema, ou o seu mentor localiza de onde está vindo o problema e de repente você se sente melhor. Por gentileza, a carta moeda. Saltou a carta moedas. Então, tem alguma situação problemática voltada para dinheiro que é resolvida aqui, porque tem o auxílio da espiritualidade. Por gentileza, a carta da criança. A criança. Parece ser uma figura feminina. E os cristais. Pode ser uma mentora aqui ajudando você se fortalecer. Um casal de mentores. Ou alguém que tem muita sabedoria. Isso aqui também pode estar me falando de um terapeuta, você sendo ajudado por uma terapeuta, a curar feridas da sua infância, sabe? Que às vezes o problema, o peso que você está carregando não é nem espiritual. Né? Para alguns pode ser que seja, né? Uma leitura coletiva. Mas o peso que você está carregando aí, que está criando vários problemas, está muito associado à sua criança, ao que você vivenciou na infância, sabe? Então essa sua criança ficou muito ferida. É como se você tivesse... Alguns aqui estão fazendo terapia, né? Estão com uma terapeuta, ajudando a encontrar os caminhos para libertar os pesos, os sofrimentos, as traições, né? Os conflitos. Tem muito uma coisa de você tá se sentindo muito ferido, tá se sentindo ferida aqui, né? Ó, e aí, para alguns, é uma mentora, de fato, aqui, ajudando a melhorar as situações.
Por gentileza, a carta da adaga. Ó, traição, né? Energia de deslealdade. Tá difícil de superar, pelo que eu tô vendo, mas como tem um 10 de paus, é o momento de soltar, é o momento de desapegar. E vocês vão conseguir promover essa cura no emocional de vocês, porque tem o dedo de Deus, sabe? É um comando do próprio Deus sobre a energia de Sagitário para haver essa superação. Por isso que eu tô vendo um auxílio aqui. De alguém muito sábio, ou é o auxílio de alguém muito sábio, é um mentor reequilibrando a sua energia para que você fique em paz, tá? Você consiga ficar em paz dentro dessa situação. Por gentileza, a carta do cigano. Ó, tá me confirmando que é um mentor. É um casal de mentores aqui. Ou pode estar falando de pai e mãe, né? Também, né? Para alguns. Ó, eu não tinha visto a janela de casa. Pode estar falando de uma figura paterna aqui, né? Não necessariamente seja o pai de sangue, né? Pode ser um padrasto, quase que não sai. Um padrinho, uma figura masculina que está numa hierarquia e tem mais sabedoria ajudando. Mas muito forte um mentor, né? Um mentor que protege a família, tá? A carta dos ratos, por gentileza. Os ratos. Os ratos saiu as cordas, falando de muitos desentendimentos, né? Mas essa situação mudando. Então é como se fosse haver um diálogo, né? Fosse resolver uma instabilidade, um conflito que estava havendo aqui. Isso pode envolver uma questão familiar ou conjugal, tá? Algum casamento assim, ou uma relação que você tinha tendo conflitos inclusive briga na justiça para quem já estava separado. Alguém aqui também ou é a finalização de uma crise para um casamento, ou aqui é um divórcio que consegue sair depois de muitas brigas. Né? Mas que esse desentendimento que estava havendo na sua vida, as traições que aconteceram, brigas por conta de dinheiro, brigas, conflitos em relação a um profissional aqui, e se resolvendo para Sagitário, tá? Porque é como se vocês fossem ter a visão do caminho certo a ser percorrido para resolver essa situação de uma vez por todas. Certo, Sagitário? É isso que eu tenho de colaboração para vocês no mês de junho. Desejo uma boa sorte para vocês. Um beijo no coração e até a próxima.